Oi pessoal, meu nome é Ana Flávia, faço parte dos Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba e hoje eu vou dar continuidade às aulas de matemática básica. O assunto de hoje é circunferência e círculo. Primeiro eu vou deixar aqui para vocês as respostas dos exercícios sobre triângulos, que foi na nossa aula passada. E aqui no exercício 1 diz: classifica os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Bom, o triângulo A, ele tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. E ele tem dois lados iguais e um lado diferente, então ele é um triângulo isósceles, quanto ao seu lado. Já o triângulo B tem todos os lados iguais, então ele é um triângulo equilátero. E quanto aos seus ângulos, todos os três é menor que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo em relação ao seu ângulo. E no exercício 2 dizia para a gente calcular o terceiro ângulo dos triângulos abaixo. Bom, a gente sabe que a soma de todos os ângulos de cada triângulo é 180 graus, então a gente fazia 180 menos 43 mais 52. Então, nesse primeiro triângulo, fazendo as contas, o ângulo é de 85 graus. E no segundo, fazendo as contas, o ângulo é de 92 graus. E no exercício 3, pedia para a gente completar as afirmações. Na afirmação A dizia: o triângulo que tem dois lados congruentes se chama triângulo isósceles. O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados congruentes. E quando os três lados de um triângulo possuem medidas diferentes, o triângulo é escaleno. Indo agora para o assunto da nossa aula, que é sobre circunferência e círculo. Bom, o que é circunferência? Uma circunferência é aquela região no plano que é formada por pontos que são equidistantes, ou seja, do mesmo tamanho, tem as mesmas distâncias, de um ponto fixo que se chama centro da circunferência, ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. O ponto no meio da circunferência é o centro da circunferência. A distância entre todos os pontos, nesse caso aqui, a distância entre o ponto azul até o centro é a mesma. E agora a gente vai falar sobre os elementos da circunferência. Na circunferência a gente tem três elementos. Primeiro é o raio. O raio é o segmento da reta que ele une o centro até a extremidade da reta, que aqui nesse caso é o azul. E o diâmetro ele é 2 vezes o raio, então o raio é a metade do diâmetro. E qualquer outro segmento que usa dois extremos da circunferência que não passa pelo centro é a corda. Por exemplo, essa aqui, ó. Esse risco em vermelho é uma corda da circunferência. Por exemplo, determine o raio da circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente tem que D é igual a 2 vezes R, e aí substituindo, né, que o diâmetro é igual a 20, R vai ser 20 por 2, que então o raio vai ser 10 centímetros, ou seja, a metade do diâmetro. Em outras palavras, o raio é a metade do diâmetro. E agora vamos falar sobre o perímetro da circunferência. O perímetro é também chamado comprimento da circunferência. Então, o comprimento é igual a π vezes d. Então, para a gente saber, e d no caso é o diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, d é igual a 2r. Então, se a gente substituir o valor na expressão, né, original, a gente tem que o comprimento da circunferência é 2πr. E a gente usa o π como 3,14. Por exemplo, determine o comprimento de uma circunferência de raio de 25 centímetros. Então, a gente vai substituir na nossa forma que a gente achou antes, que é 2πr. Então,
A gente substituindo 2 vezes 3,14, que é o valor do π, vezes o r, que é 25, a gente tem como comprimento da circunferência 157 centímetros. E agora, o que é círculo? O círculo ele é decorrente da definição da circunferência, porque o círculo é a região interna da circunferência, ou seja, aquilo que está dentro da circunferência. Então, o círculo é a região que é delimitada pela extremidade, que é a circunferência. Nesse caso aqui, toda a região de azul é o círculo. Agora a gente vai falar dos elementos do círculo. Ele é por ser uma região determinada pela circunferência, os elementos, eles são os mesmos da circunferência, ou seja, o círculo tem raio, tem diâmetro e tem corda. A área do círculo, ela é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Por exemplo, um círculo de raio R, a sua área vai ser 2πr ao quadrado. Por exemplo, um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine a sua área. Substituindo no valor da fórmula, que é 2πr, que é πr ao quadrado, a gente tem 3,14 vezes 52. Então, vai ser 3,14 vezes 25, que é 78,5 centímetros quadrados. Agora eu vou deixar aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem para nossa próxima aula. E no exercício 1 dizia, a respeito das definições de círculo e circunferência dos elementos dessas duas figuras geométricas, assinale a alternativa correta. No exercício 2 diz, um jardineiro possui um espaço em sua casa que é usado para o cultivo de algumas plantas. O formato desse canteiro é um setor circular de raio 10. Sabendo que o ângulo central desse círculo é 60, qual é a área de espaço usado para o plantio dessa casa desse jardineiro? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail, educaçãoesv@gmail.com. Beijos e até a próxima, pessoal!